Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Gramado Summit. Estou muito feliz de estar por aqui mais uma vez, agora conversando com um cara que eu tinha muita curiosidade de ter aqui nessa mesa de podcast, mas antes de fazer a introdução formal, vou deixar para Rê fazer isso, eu quero fazer um agradecimento inicial aos meus parceiros da Senhor Ver, meus parceiros de óculos que estão comigo há um bom tempo, e também a galera da Espírito Santo. Como sempre, estou vestido de Espírito Santo e, por sinal, a Espírito Santo tá com uma coleção de verão muito legal. A nova geração acho que usa muito mais camiseta do que camisa, né? Sim, com certeza. E as camisetas da Espírito Santo, elas trouxeram um tom, uma vibe meio minimalista, assim, que era uma coisa que até então a Espírito Santo usava muito estampa e tal. Adorei. Wesley, parabéns, muito foda. Legal. E o lançamento tá para acontecer em breve da coleção, se eu não me engano. Depois a gente pode passar a informação, mas vai rolar o lançamento oficial da coleção de verão. De qualquer forma... É importante frisar que as pessoas têm teu cupom de desconto, né? É verdade, verdade. Na Espírito Santo. Chega lá, diz que é amigo do Marcos, tem 10% de desconto. Aí se quiser chorar mais um pouquinho, me manda uma mensagem no Instagram que a gente consegue aí 20%. E se o Wesley não liberar, a gente fica incomodando até liberar 20% de desconto nas compras da Espírito Santo. Renata, isso é muito interessante, tá? Eu chamo de Renateira aqui, ela me chama de Marqueira, a gente tem a Martina junto, mas a gente chama de Martineira, que é a forma carinhosa que a gente se refere um ao outro. Exato, apelidos que a gente criou dentro do escritório, né? É isso aí, bem-vinda. Bem-vindo todos ao nosso podcast. Interessante frisar que o último podcast de 2023. É verdade. O último podcast de 2023, esse ano passou extremamente rápido, né? A gente vem discutindo muito sobre isso. Parece que foi ontem que a gente estava gravando a temporada de 2023. E agora a gente já está pensando em nomes e já vai começar a gravar a temporada de 2024. E com o ano aí virando e se aproximando, como sempre, meu recado aqui é Gramado Summit 2024, de 10 a 12 de abril. Tu pode garantir o teu lugar agora já, parcelar o teu ingresso em 12 vezes sem juros. Ontem mesmo, o podcast não vai ao ar no dia que a gente está gravando, né? Mas alguns dias atrás a gente estava, inclusive, olhando para os nossos palestrantes, olhando para os nomes que vão estar com a gente e pensando, olha, é um momento ideal para quem está nos escutando garantir o seu ingresso, porque os nomes que a gente está trazendo são nomes de peso, nomes que vão impactar a tua carreira, a tua vida pessoal, né? A gente fala muito sobre transformação na Gramado Summit, então eu acho que é um momento, né? Mesmo que a gente está falando em dezembro, para um evento que vai acontecer em abril, acho que é importante já vocês garantirem. E assim como a Espírito Santo, se tu chamar a gente no chat da Gramado Summit, o site está aqui embaixo, e chorar um descontinho, a gente também consegue. E a galera sempre tem margem para um desconto. Sempre tem margem para um desconto. A gente não é aquela turma que vai fazer muita promoção pública, até porque eu acho que quando a gente tem um produto tão legal quanto o da Gramado Summit, a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz. Exato. Mas a gente sempre tem uma margem ali que ela é válida para que a gente consiga dar um desconto. Uma coisa que eu acho muito massa é, se tu tá pensando em vir com mais pessoas para a Gramado Summit, ao invés de comprar o ingresso individual, te reúne num grupo de 5 pessoas, pede, quero fazer uma compra em grupo, aí a gente consegue trabalhar melhor as margens. Mas assim, tem muita coisa legal, eu queria só reforçar uma parada que a Rê falou, que acontece muita coisa, e como esse podcast vai acabar indo pro ar depois, a gente já ter anunciado muita coisa legal. Recentemente a gente teve o Otaviano Costa, que está sendo confirmado na Gramado Summit, que é um apresentador com todo um histórico gigantesco. A gente também ontem, a Rê comentou comigo sobre a Gui, que eu particularmente não conhecia, mas ela tá estouradaça no TikTok, no Instagram, onde ela faz cortes de cabelos em pessoas, ela conta toda uma história, uma pessoa que passou de 2 milhões de seguidores no TikTok, acho que 5 no Instagram. Enfim, a gente é o evento que todo mundo quer fazer parte, principalmente porque nós somos um evento formado por pessoas que querem trocar uma ideia para um país melhor. Então, eu acho que se tu ainda tem interesse em estar na Gramado Summit, não perde tempo, tá? E não espera uma próxima Black Friday ou alguma coisa assim acontecer, porque nós não vamos fazer esse tipo de desconto, porque a gente valoriza muito aquilo que a gente faz durante os 3 dias, mas assim, margem para um descontinho sempre tem. Exato. E o nosso convidado do nosso podcast de hoje, ele está aqui, né, porque tem uma história muito interessante que a gente vai poder contar e falar um pouco mais sobre, mas faz parte de uma empresa que é muito parceira da Gramado Summit. Então eu acho interessante também dizer que além de ingressos, além de estar na Gramado Summit como participante, é uma oportunidade boa também para que tu, se tem uma marca, uma empresa que deseja expor no nosso evento, também pode entrar no nosso site, lá tem as informações completas, né, para conversar com o nosso time, entender quais são as entregas que são que se encaixam melhor na realidade da tua empresa, o que tu precisa, se são leads, se são conexões, se tu tá buscando um investimento, a Gramado Summit pode te ajudar, o nosso time tá aqui para te escutar e entender quais são as melhores formas de garantir o resultado também.
Então, tudo no nosso site. E aproveitando este gancho, eu vou falar então sobre os nossos patrocinadores, né? As empresas, então, que apoiam a Gramado Summit e fazem tudo isso acontecer. Então, como patrocinador, nós temos Sicredi e Catu Coopera, Silva Lopes Advogados, O Boticário, Duck Design Studio, Idia Saúde, Magazord, IASO, Fecomércio, Senac, Sesc, acho que eu falei certo. Certíssimo. A gente tem como media partner, então, o Metrópolis e o Grupo RBS. Temos também como co-curadores a Idia, Sicredi novamente, startups.com.br, Share. Como apoio, a gente tem a UX, a Universidade de Caxias do Sul, Farmácias Associadas, República Comic, a Pamela Lima, que vai fazer toda a parte sensorial. Isso é legal. Né? Muito interessante que a gente vai ter na Summit 2024. Como rede hoteleira oficial, a gente tem a Rede Lagueto. E para quem não sabe, sempre bom reforçar, a Gramado Summit é um evento carbono neutro. E quem nos auxiliou nesse processo em 2023 e vai nos auxiliar também em 2024 é a Acvo. Falou certo. Falei certo novamente. Então, eu acho que os meus recados estão todos dados também. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos patrocinadores, também é só acessar o nosso site. Bom, então eu gostaria de dar boas-vindas a meu amigo. A gente já está junto há acho que uns 3, 4 anos, talvez. Solon Stahl, CEO ou diretor executivo da Sicredi Pioneira. Bem-vindo ao podcast da Gramado Summit. Obrigado, Marcos. Obrigado, Renata. Antes de mais nada, agradecer bastante o convite de vocês para vir falar aqui. Nós estávamos no início falando, nós vamos falar um pouco sobre a tua pessoa também, Solon, mas eu preciso dizer que eu estou aqui pela Sicredi Pioneira, né? E o fato da Sicredi Pioneira estar patrocinando, eu sei que viabiliza isso tudo. E para nós, o Sicredi, sempre é importante ter espaços como esse para poder falar um pouco desse modelo de negócio diferente que é ser uma cooperativa, né? Eu sempre costumo dizer que cooperativa é um bicho diferente no zoológico, né? No zoológico das empresas é um bichinho diferente, ele funciona diferente, ele pensa diferente, por conta disso ele também pode ter resultados diferentes, né? Então, estamos aí para bater um papo. Que legal. Sabe o que eu até queria aproveitar? Eu acho que é uma boa introdução para o nosso papo. Recentemente eu estava batendo um papo na Câmara de Vereadores num movimento muito legal para jovens que me convidaram para participar. O professor Daniel fez um movimento de debates focado em inovação, futuro da cidade. E aí eu sempre que posso cito exemplos de empresas que estão conectadas com a Gramado Summit, não só pelo fato de serem patrocinadoras, mas pelo fato de alinhamento de propósito, né? Que eu acho que, no final das contas, por mais que a Sicredi coloque um recurso na Gramado Summit, a Gramado Summit entregue algo de valor, tu tem propósito fazendo conexão. Ninguém se conecta com aquilo que não faz sentido. E eu uso muito esses exemplos dos parceiros, e eu falei assim, olha, eu queria falar sobre Sicredi, e eu usei o termo banco, porque para a maior parte da população, cooperativa ainda é um ser um pouco estranho, assim. Eu queria que tu nos contasse o que é uma cooperativa e por que a cooperativa ela é tão diferente de um banco tradicional. Perfeito. Eu acho que quantas horas a gente tem de podcast? Quantas tu quiser, aqui tá liberado. Bom, mas vamos simplificar essa conversa. Primeiro que é tolerável que as pessoas confundam o Sicredi com banco. Por quê? Porque os nossos produtos e serviços, o nosso negócio diário é um negócio similar ao de banco. Então, todos aqueles produtos que quem está nos assistindo aí usa em banco, seja ele um banco tradicional, esses bancões grandões que tem, Itaú, Santander, Bradesco, todos eles grandes, né? Ou bancos digitais, como o Nubank, por exemplo, que talvez seja a maior referência, o Banco Inter, que cabe aqui só um comentário, o Nubank e o Banco Inter, em que pese que são neobancos, bancos digitais, na verdade o modelo de negócio é igual. Como assim igual? É igual. Nubank e Itaú são iguais. O que muda no Nubank é o canal. Mas a proposta é um banqueiro que bota um negócio para ganhar dinheiro e tá tudo certo nisso. Não tem nada de errado em botar um negócio para ganhar dinheiro, né? Muito pelo contrário. Empreendedores são movidos também por ganhar dinheiro. A fagulha do empreendedor é o propósito. Mas o que mantém ele, né, e o que retroalimenta isso tudo depois é ganhar dinheiro. Então só para fazer só para dizer que existe uma diferença entre banco, não existe muita diferença entre um banco digital e um banco tradicional, porque o modelo de negócio é o mesmo, e o que muda é o canal. Agora, a cooperativa é muito diferente porque ela não é nem um banco digital, ela não é nem um banco tradicional, ela é uma cooperativa de crédito. Em essência, a grande diferença, e que depois ela cascateia outras tantas, mas a diferença essencial, a diferença que é o pilar de tudo isso, é que numa cooperativa quem
tem conta, é dono. Uhum. Eu sei que isso é meio estranho de falar, mas como assim, dono? Como é que funciona isso? Tem mecanismo para fazer isso tudo funcionar, que a gente chama isso de governança, né? Tem uma governança estruturada com que faz que realmente o associado tenha como ter voz ativa dentro da cooperativa via governança, mas essa é a grande diferença. E aí muda tudo. Enquanto num banco existe uma relação comercial, e está tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Numa cooperativa, a relação não é só comercial. Um associado, por exemplo, pegando o caso da Sicredi Pioneira, né? Porque existem outras cooperativas. Vamos lembrar que tem Cicobi, tem Unicred, tem Cressol, hoje tem, né? Sicredi foi a primeira, mas hoje tem várias por aí, né? No sócio de uma cooperativa, ele tem 2 papéis. Ele também tem uma relação comercial. No dia a dia, ele também vai lá e consome, usa produtos financeiros similares aos dos bancos. Seja ele Nubank, Itaú, Santander, é similar. Mas ele tem um outro papel, que daí nos bancos não tem, que é o papel de ser dono desse empreendimento, sócio do empreendimento, com uma coisa muito bonita. Ele, enquanto indivíduo, ele é um cliente. Olha só. E existe aqui uma coisa chamada de conflito de interesses, ou a gente aprende na faculdade o conflito de agenda, de agência, que é o seguinte: quando um associado da cooperativa ele vai lá e ele quer fazer um financiamento de um veículo, é lógico que ele vai lá e pede a menor taxa possível. E tá tudo certo. Eu faria a mesma coisa. Faz parte. Faz parte. É uma relação comercial. Nesse momento, ele não se comporta como o dono do empreendimento. Porque se eu sou o dono de um negócio, eu quero ter a minha maior margem possível. Aqui, ele pressiona a margem para baixo. Sim. Então, ele, enquanto indivíduo, ele é sempre um cliente. Porque ele usa produtos. Inclusive, ele cota preços com a concorrência. Por isso que é importante para uma cooperativa ela ser competitiva também em preços, né? Agora, quando é que ele é dono, então, Solon? Ele só é dono coletivamente. Aí tá, beleza. Porque sozinho ele não é dono. Porque senão, hoje a Pioneira tem 240, vou arredondar, 240 mil sócios. Não tem como ter 240 mil sócios que pensam diferentes. Diferente, né? Então, coletivamente, lá na Assembleia, que vocês já sabem que vai ter Assembleia de Gramado, convidado, né, Marcos? Você vai lá na Assembleia, tu vai ter o teu direito de votar lá. Os canais de comunicação são muito legais na Sicredi. Funcionam, né? Tu vai ter o direito de votar lá na Assembleia. Mas o que vai ser decidido pela maioria. Ou seja, eu só sou dono desse negócio coletivamente. Individualmente, eu não consigo ser dono do negócio. Porque tu tem uma miopia aí, né, Solon? Enquanto cliente da Sicredi, que é no momento que eu estou tentando pegar a melhor taxa, eu estou reduzindo a margem da cooperativa, então eu não consigo enxergar que lá na frente, na hora que eu receber a distribuição, talvez o meu resultado não seja tão bom, porque existem várias negociações de clientes que são sócios. E vamos ampliar a miopia? Que vai virar astigmatismo agora, que eu além dessa miopia de ele não perceber que tudo aquilo que talvez em princípio, eu talvez esteja pagando a mais do que eu gostaria, isso volta para a minha distribuição de resultado, Exatamente. Que a cooperativa devolve. Tem mais uma questão, por isso que eu vou ampliar para o astigmatismo. É que esse associado também não percebe que uma boa parte do resultado volta para a comunidade via programas sociais. Isso. O que uma cooperativa faz é aquilo que o capitalismo consciente, que eu também sou co-líder do capitalismo consciente no Estado, o capitalismo consciente chama de ganha, ganha, ganha. O que é o terceiro ganho que o capitalismo consciente inclui? A cooperativa faz isso. Numa relação de um sócio barra cliente de uma cooperativa, tem 3 ganhas. Primeiro, se o associado faz um negócio com a Pioneira, é porque ele está ganhando. Vamos imaginar, eu sempre gosto de usar o seguro de automóvel. O que um associado ganha quando faz seguro de automóvel com o Sicredi? Ganha proteção. Por um preço adequado, senão não faria. Se tiver mais caro no Sicredi, ele vai fazer na concorrência e ele está certo. Ele não está errado quando ele pensa assim, tá? Então ele ganhou proteção a um preço adequado. A gente chama de preço justo, eu vou usar a expressão certa. Fez um seguro, ganhou proteção a preço justo. A cooperativa ganha? Ganha. Tem margem no seguro. A cooperativa ganha receita, ela precisa de receita. Né? Em que pese que cooperativas são entidades sem fins lucrativos, elas têm necessidades econômicas. Não tem fim de lucro, mas tem necessidade econômica. Precisamos de lucro. Como é que a Pioneira consegue ter dinheiro para patrocinar o Gramado Summit? Isso vem do lucro. Precisamos ter resultado econômico positivo, né? Qual é o terceiro ganha? É que uma parte do resultado fica na cooperativa, que é o seu lucro, mas uma parte volta para a sociedade via programas sociais. Isso é legal. Inclusive, que eu vou conectar com a tua fala de antes, sobre propósito, por que a Pioneira patrocina o Gramado Summit. Uma das formas que a Pioneira encontrou de injetar recurso nas comunidades, injetar dinheiro nas suas comunidades onde atua, são 20 municípios, inclusive, além de programas sociais, sim, investir e patrocinar eventos locais. Sensacional.
que é uma forma da gente ajudar a gerar A comunidade. Com certeza. Então, quando o associado fechou o seguro de automóvel com a cooperativa, ele ganhou o seguro, ele vai ter distribuição de resultado, E ele tem investido na comunidade. e ele está investindo na comunidade com uma parte desse dinheiro. Por exemplo, um pedacinho desse dinheiro virou investimento no Gramado Summit. Que legal. Né? Sabe que eu fico muito impressionado, assim, a gente tem uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar do lado dela quando eu estava ainda na empresa da minha mãe, que é a Paola. Quando ela entrou na Sicredi, eu juro que eu tive um pouco de dificuldade em entender o papel dela, assim. Eu perguntei mais de uma vez, mas o que é eu não sei exatamente o cargo, mas gestora de comunidade ou qualquer coisa assim, focada em turismo. Aí quando ela começou a me explicar, eu pensei, nossa, faz muito sentido tu enxergar o teu negócio a longo prazo, assim, que é se tu apostar na comunidade, que é uma comunidade com mais acesso à Sicredi Pioneira e os benefícios que a Sicredi Pioneira dá, mais a comunidade vai ter um vínculo com esta empresa. Perfeito. E mais É a isso. comunidade acaba ganhando junto. E como tá linkado com o capitalismo consciente, né? Total. Eu só estou no capitalismo consciente porque faz todo sentido com o Sicredi, senão não estaria, né? Mas olha só, tu descobriu o código secreto. Olha só, vou contar uma historinha. Até pré-pandemia, eu vou falar do Solon, mas como eu sou o diretor executivo, eu sei que eu gero uma influência da cooperativa. Então eu posso dizer que talvez era o pensamento médio da cooperativa. Médio. Apesar que eu tô lendo o livro, eu nunca tinha lido, devia pra mim mesmo, agora eu tô lendo o livro do Cisne Negro. Nunca tinha lido. E eu tô aprendendo que média... A gente já sabia que média é uma porcaria, mas ali fica mais claro que média é uma porcaria mesmo. Mas o pensamento médio da cooperativa pré-pandemia era o seguinte. Com certo ar, e eu vou confessar aqui, usando a vulnerabilidade que tá na moda, né? Com certo ar de arrogância, tá? Acho que é o seguinte. Não, as comunidades dependem do Sicredi. Pré-pandemia. Vem a pandemia, e como tantas coisas que a pandemia nos ensinou pela dor, me ensinou de que é o contrário. É a cooperativa que depende das comunidades. Porque olha só, pela forma como o sistema Sicredi se organiza, a Pioneira atua em 21 municípios e ela não pode atuar em outras cidades. Pioneira não, por exemplo, as coisas estão indo mal aqui nos 21 municípios, vamos abrir então uma agência lá em São Paulo para ganhar dinheiro? Não podemos. Isto nos mostrou uma coisa que sempre foi assim há 120 anos, a Pioneira tem 120 anos, né? Mas a gente, miopia, né? Não enxergava, fica meio embaçado, porque começa a olhar para desempenho econômico, começa a olhar para um modelo mais corporativo de gestão da cooperativa, e a gente vai ficando meio com a vista embaçada, assim, né? Mas a pandemia nos tirou as nuvens e a gente viu a luz. Se é fato que a gente só pode ficar nesses 20 municípios, o pensamento é o contrário, então. É a Pioneira que depende dos 20 municípios. Porque se os 20 municípios, e aí veio o temor na época da pandemia. Vamos combinar que em abril de 2020, o que eu vou dizer, fazia sentido. Agora, os mais jovens que não viveram não vão entender o que eu vou falar. Mas em abril de 2020, a gente achava que o mundo ia acabar, né? Sim. Que as empresas todas iam quebrar, que as cidades todas quebrariam. Não era o pavor na época? Hoje parece impensar. Eu chego a me arrepiar, porque era o que a gente imaginava. Exatamente. Principalmente cara. comunidade pequena. Né? Nossa, a gente vai acabar as cidades. Imagina Gramado com o turismo, isso vai acabar tudo, cara. Qual é que era o tema que nós tínhamos? Porque daí eu sou diretor de uma cooperativa e eu tenho que pensar na cooperativa. Nossa, se essas 21 cidades quebrarem, quem vai quebrar junto? A cooperativa. Por isso que, inclusive, na época, o governo federal, meritoriamente, criou um programa lá, de Pronamp, que era emprestar dinheiro a gente muito fez barato. muito uso dele. Muitas empresas fizeram, por isso que eu digo que foi meritória. Só que, como todo programa federal, num país de dimensões que o Brasil tem, nossa, os programas, eles demoram, o dinheiro demora muito para chegar. O que a Pioneira fez? Quando a gente percebeu que, cara, o programa é meritório, a ideia é legal, mas não tá chegando, e a nossa figura de linguagem era a seguinte, a nossa analogia era a seguinte, cara, imagina o cara tá lá no meio do mar, tá se afogando, e ele precisa da boia. Se nós demorar demais para tirar a boia, ele vai se afogar. E a boia não vem, o cara ele vai se afogar. A gente resolveu na época, muito por essa visão que eu tô falando pra vocês, de que a gente não podia deixar as comunidades morrerem, porque se elas morrerem, a cooperativa vai morrer. A gente criou uma linha com recurso próprio, caixa da cooperativa, igual ao Pronamp do governo federal. Juros praticamente de graça, sem garantia nenhuma, e liberamos dinheiro, porque a gente entendeu naquele momento que se a gente não ia fazer sentido nenhum, e
e o que eu vou dizer aqui é mérito de 120 anos, não é de agora. Se a gente não abrisse o cofre da Pioneira, que estava cheio de dinheiro, aquele dinheiro não ia ter sentido nenhum. E se as comunidades quebrassem, aquele dinheiro ia sumir também. E o associado quebra. Nós ia quebrar junto. Não adiantava o cofre cheio hoje, não vai ser o cofre cheio de amanhã, se as comunidades quebrarem. Então a gente abriu o cofre, literalmente, despejamos dinheiro na economia e, graças a Deus, né, a pandemia acabou cedendo e os negócios, na sua maioria, não morreram. Muito pelo contrário, né? A gente tem, inclusive, tem até indicadores positivos de alguns setores da economia depois da pandemia. Mas é só para dizer sobre isso que tu falou que tu encontrou o código, né? Quando a gente contrata a Paola para ser nossa assessora do turismo, para incentivar o turismo, que é um dos segmentos importantes da região, é sempre visão de longo prazo para potencializar a comunidade, não a cooperativa. Tá, mas como é que a cooperativa ganha? Ela ganha no longo prazo. Nós acreditamos no seguinte, a lógica econômica. Qual é que é a lógica econômica? Eu começo um empreendimento, muitas vezes a gente usa a expressão pioneira, só fé e coragem. Muitas vezes só com fé e coragem, começa o empreendimento, né? E começa devagarinho, e eu contrato uma pessoa, contrato duas pessoas, e vou gerando emprego e renda, e isso vai, né? Qual é o papel de uma instituição financeira, seja ela cooperativa ou não? Financiar o empreendedor, né? Nossa parte é essa. O que acontece muitas vezes? No modelo bancário tradicional, e isso não é uma crítica, é só estou fazendo uma constatação das diferenças, no modelo bancário tradicional, primeiro que o empreendedor tem muita dificuldade de conseguir dinheiro. Muita dificuldade. Por quê? E o banco não está errado. É que o banco analisa o business plan, o plano de negócios. E aí ele bota um monte de gente especialista, e tem que fazer isso, para dizer, cara, mas esse negócio do cara não é o negócio do futuro, esse negócio do cara não vai parar em pé. Ele é quase um investidor de mútuo conversível, né? Praticamente isso. Por isso que é tão difícil de investir no empreendedor. Cooperativa faz diferente. Vou falar de Sicredi Pioneira, tá? Ela faz diferente. Quando o empreendedor vem e apresenta um business plan, que ele nem sabe dizer essa expressão, ele vem e apresenta lá o projetinho dele que ele quer botar. Eu sempre uso a expressão para ficar bem didático. Eu moro na Petrópolis por causa do trabalho. Eu sou gramadense Nascimento, né? Eu tô sabendo. Meu nono e a nona moravam lá no Morro dos Cabritos. A família Stahl. A família Stapassola, Morro dos Cabritos, que é italiana, eu sou italiano também, né? A família Stahl da Floresta. O vovô e a vovó na Floresta. Eu morei na Floresta. Bom... Não sabia disso, né? Não? Sim, eu sou gravadense. Muito legal. Tá cheio de primo e tio. Nossa, eu ia dizer, deve ter... Meu Deus, tu uma pedra, salta e Stapassola. Tu sabe que porque sobrenome dessas... eu não sei, só fugindo um pouco do assunto, eu não sei se esse dado é preciso, mas o Giovanni Colori um dia me trouxe uma informação. Essas primeiras famílias que chegaram aqui em Gramado, é um número não muito maior do que 12 mil pessoas no total. Então todo mundo é meio que parente, todo mundo se conhece, todo mundo é meio primo. Porque é uma cidade... Claro. Gramado já é pequena. A gente tá com 40 mil habitantes. À época, então essas famílias Stapassola, Stahl, os Libardi, os Rossi, os Belotto... Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Tanto que hoje, quando eu levo a mãe lá pra visitar os parentes, vai no cemitério, aquela coisa toda, né? A mãe fala, aqui era os Parmigiani, o mercado Parmigiani. Aqui era o bar da bocha do meu tio Stapassola, que hoje mora em Canela. Sabe? Muito bom. Tudo essa coisa aí, né? Bom, mas vamos voltar lá pro assunto. Eu sempre uso a brincadeira do seguinte, imagina que um amigo não é a melhor expressão, um conhecido lá de Nova Petrópolis resolve que é botar uma carrocinha de pipoca na praça de Nova Petrópolis, né? E ele não tem dinheiro. Ele chega na agência do Sicredi e apresenta o plano de negócios dele, né? Preciso de tantos mil aí pra botar uma carrocinha aí, né? Qual é a primeira avaliação que o Sicredi faz? Não é do plano de negócios. A primeira avaliação que o Sicredi faz é da pessoa. Modelo startup, hein? Porque a gente olha para quem é a pessoa. A gente olha para o CPF e não para o CNPJ. Por quê? Porque cooperativas são negócios de proximidade. Negócio baseado em relacionamentos humanos. Eu acredito na pessoa. A ideia do cara até não é grande coisa. Vai ser uma carrocinha meia boca lá, mas eu conheço o caráter do cara. Eu sempre brinco, digo o seguinte, domingo de manhã ou domingo de noite, não importa a religião, quando eu vou lá na minha igreja lá, os associados meus estão lá. As minhas filhas estudam na escola junto com os filhos dos associados.
Existe uma relação umbilical das cooperativas com as suas comunidades. E isso acelera o empreendedorismo. Então, quando a gente contrata a Paola, é porque a gente quer acelerar o empreendedorismo, acelerar os negócios, no caso da Paola do turismo. E nessa lógica econômica que eu expliquei para vocês, a cooperativa bota dinheiro lá no início, no empreendedor. Onde é que ela extrai a sua cota de valor? Porque a cooperativa tem que ganhar dinheiro no fim do processo. Claro. Não no início do processo. Sim, conforme o empreendedor vai crescendo, ele vai devolvendo e vai criando esse vínculo. Porque quando eu falei com a Paola, pra mim foi, cara, claro, se tu tem uma cooperativa que tá ali no início, e a gente tá falando sobre maquininha de cartão de crédito, e tu começa a mostrar, e era desenvolvimento da área do turismo numa cidade muito pequena, que foi o tema da nossa conversa. Tu começa a ter uma cooperativa que vai lá, te ensina a importância do turismo, faz tu refletir inúmeras vezes sobre o teu próprio negócio. Na hora que tu for fazer uma contratação de uma maquininha, eu não preciso nem dizer qual vai ser a escolhida, vai ser aquela que esteve do teu lado o tempo inteiro, investiu contigo no início, muito mais do que investir numa empresa que vem de fora com uma outra cor. Sei lá, vamos pegar o vermelho como exemplo para fazer uma analogia aqui. E eu falei, cara, claro, visão a longo prazo, isso é incrível, mas nem todo mundo faz essa visão de longo prazo, né? Porque a impressão que eu tenho enquanto sócio, cliente e clientes de outras instituições também, são poucas instituições bancárias ou financeiras que se importam realmente ou de forma genuína com Por quê? um cliente. Eu tenho algumas... Sabe que assim, eu vou fazer até um paralelo aqui, Solon, que é uma crença que eu tenho. É pelo fato de existir tão... Assim, eu me importo tão pouco com um cliente que eu dou espaço para o Nubank surgir e crescer tanto da forma que cresceu. Porque se tu me perguntar o que eu gosto da Nubank, até fazendo um paralelo, porque eu acho que o mercado, o que eles fizeram com o mercado brasileiro, ou pelo menos fizeram os bancões tradicionais repensarem, eu acho muito importante. Mas assim, tu valorizou o canal de atendimento, tu meio que valorizou um pouco, pode ser questionável isso, mas tu valorizou um pouco a forma como a instituição financeira enxerga o cliente. E aí tu dá espaço. Eu não acho que é sobre tecnologia. Quando me perguntam o sucesso de Nubank, eu digo, cara, pra mim é claro, investiu em tecnologia, mas se tu vai analisar a história da empresa, e pelo menos das oportunidades que eu tive de conversar, no final das contas, é um cara que tentou crédito em algum momento, fecharam a porta porque o cara é estrangeiro, e pegou toda aquela galera do BB-Team. Lembra do cartãozinho do BB-Team, que era, acho que era o Banco do Brasil, que era tipo uma conta depósito que existia do Banco do Brasil, que não conseguia ter crédito nenhum, os caras foram lá, deram R$250, e aí cresceram, e aí começaram a investir em tecnologia que é core. Então eu não acho que é nada assim altamente revolucionário. O que me impressiona, e aí eu acho que é o paralelo mais interessante, é quando eu vejo a agência da Sicredi. Isso ali é uma coisa que eu digo, cara, tu quer aprender sobre realmente valorizar o cliente, eu não estou preocupado com o canal de atendimento no aplicativo. Eu estou preocupado em entrar numa agência que ela é tudo menos uma agência bancária e que todos os modelos internacionais, quando eu tenho oportunidade de visitar, sei lá, vou numa Chase da vida americana, eu vejo a Sicredi tão parecida quanto, mesmo não sendo uma instituição financeira igual. Isso para mim é valorização. Valorização para mim é quando uma gerente, e não é só eu que tenho uma conta melhor na Sicredi, é geral. Ela tá lá por ti. E isso para mim é incrível, tá, Solon? Eu acho que assim, o que vocês têm feito, e claro, é um modelo de negócio bem diferente, assim, mas o que vocês têm feito personaliza muito mais o relacionamento entre cliente e instituição financeira do que, por exemplo, eu versus Nubank, assim, que eu acho o Nubank muito legal pela praticidade, mas assim, é só. É outro modelo de negócio. Acabou, mas assim, e eu te juro, acaba por aí. Eu não tenho esse vínculo de me sentir uma pessoa especial. Eu vou na Sicredi, eu me sinto muito poderoso. Sim, parece que eu sou especial, as pessoas conhecem. É a forma como a pessoa te atende. E tu percebe que não é só tu que se sente assim, exatamente. Né? Que existe essa valorização, né? De todo mundo. Eu lembro na inauguração que a gente teve agora da agência nova ali da São Pedro, né? E que a gente foi, e a gente entregou os quadros que foram feitos na Gramado Summit, né? Que a gente foi. E eu achei que o ambiente proporcionou isso, porque todo mundo estava se sentindo muito à vontade por estar ali e todos muito importantes ali, né? Os clientes foram convidados para participar daquele momento. Então, eu faço muito coro porque... Sabe que eu tenho uma teoria, assim, quando eu vejo... O que eu acho, porque as grandes instituições financeiras, elas acabaram perdendo muito espaço para as digitais. Primeiro, porque são muito poucas no Brasil. Isso é uma tese que eu tenho, são poucas famílias que detêm... Sim, há uma concentração bancária perversa, né? Exatamente. Mais de 30% do mercado bancário está na mão de 6 bancos, né? Então tu tem aí mais ou menos um desenho. E segundo, que eu acho que tu trouxe um ponto que para mim é muito importante, assim, que os digitais... eu acho que o Banco Inter também é sempre um exemplo a ser citado, porque às vezes ele é meio...
ele acaba sendo ofuscado pelo sucesso da Nubank, Sim. talvez. Mas assim, eu acho que tem um case legal ali. É muito sobre essa inversão de tipo, quem é mais importante do que quem? E a sensação que eu tenho na Sicredi, a sensação que eu tenho com a ascensão de qualquer banco digital é que o cliente é mais importante que a instituição financeira. E a sensação que eu tenho com os outros bancos, principalmente esses 6 bancos que detêm a maior parte do recurso, é que ainda existe essa sensação de que a instituição financeira é mais importante que o cliente. Eu posso estar errado nisso, tá? Na média é isso, tá? É que tem a ver com as origens, né? A origem do bancão lá, esses bancos super grandes que tem aí, sempre foi botar o banqueiro que botou um negócio, né? E claro que tem seus méritos, né? Porque não existe economia desenvolvida num país sem grandes bancos. Com certeza. É fato, tá? Então eles fazem o papel deles, né? Mas quando a gente fala de Nubank, quando a gente fala de Banco Inter, que tem uma lógica de startup, não são mais, mas tem uma lógica de startup, elas nascem para resolver dores. Por isso que elas estão conectadas lá com o usuário. A conexão com o usuário está na gênese daquele negócio. E isso vai mudando toda a cultura, né? Mas vocês falaram bastante assim, que o operativo é diferente, tem alguns modelos. Isso eu acredito muito que também essa postura que o Sicredi tem diferente dos grandes bancos, né? Ela tem uma diferença. Ela tem várias motivações, mas ela tem uma que é muito importante, que os bancos vivem pressionados por uma coisa chamada curto-prazismo. Como eles têm ações na bolsa, todas as decisões que um executivo, o CEO do banco X lá, o bancão, geralmente as decisões desses CEOs, dessa diretoria lá, da alta gestão, ela é pautada no curto prazo, porque a cada trimestre tem que aparecer um balanço melhor. Porque o conselho cobra, porque os acionistas cobram, porque o mercado está cobrando, devem os analistas de mercado que para mim prestam um péssimo serviço para a sociedade. Nossa, o que aconteceu com o banco tal que a sua ação variou 0,8% para baixo? Nossa, como se isso fosse o fim do mundo, né? Cooperativas de crédito não têm visão de curto prazo. A nossa visão sempre de longo prazo. A Paola é visão de longo prazo. Os nossos espaços que a gente inaugurou no centro de Gramado, onde tu tem a tua conta, eu acho que é lá, São Pedro que tu teve lá, Renata, aquilo é visão de longo prazo. Porque se tu pensar, nós não tomaria nunca uma decisão daquela se a gente fosse pautado no curto prazo. Racionalmente a curto prazo não faz sentido nenhum. Racionalmente não faz sentido no curto prazo. Mas acredita que no médio e longo prazo a gente estabelece um diferencial, a gente mostra que não é banco. A começar pelo layout é diferente, não lembra que está num banco. Exato. Lembra tudo menos um banco. E isso vai trazer resultados no médio e longo prazo. Mas por quê? Porque o nosso modelo permite capturar valor no longo prazo. O curto-prazismo é um dos problemas, não é o único, logicamente, é um dos problemas da gente viver em ambientes perversos em algumas empresas. Faz muito sentido. Onde as pessoas são somente mais um recurso. Por isso que as áreas se chamavam antigamente, algumas empresas ainda chamam de recursos humanos. Como se pessoa fosse mais um recurso como qualquer outro. Capital, máquina, tecnologia, pessoas. É um recurso. E quando um recurso não está mais dando resultado, o que a gente faz? Corta. Troca, substitui, bota outro recurso no lugar. Porque o curto prazo exige isso. Só quem pensa no longo prazo consegue olhar para a pessoa, para o ser humano, né? E Solon, tu me trouxe uma dúvida agora. Como que... Porque eu concordo muito com essa tua colocação sobre as empresas que normalmente têm capital aberto na bolsa, elas sofrem uma pressão muito grande de um conselho que muitas vezes não toma as melhores decisões para a companhia como um todo, né? Tu pega N exemplos de empresas que cresceram focadas em produto e em experiência para o usuário, e quando elas abrem capital, elas ficam mais chatas, e a longo prazo elas acabam perdendo o mercado. Tem um exemplo clássico que é a Apple lá na época de 1980 para 1990 e início dos anos 2000, o que um conselho e capital fez com uma empresa até que ela... Acho que... O que tu imagina que... Como que tu acha que soluciona esse problema, assim? Porque eu realmente acredito que o melhor / pior concorrente de uma empresa é a própria empresa. E é uma coisa que eu, pelo menos, faço, que é entender, e a gente está cheio de concorrente, principalmente com proximidades de data, assim, no mesmo segmento, que é, cara, eu não vou pensar se A, B, C ou D é melhor do que eu. Eu quero descobrir como que eu posso ser melhor para o meu cliente. Mas como que tu coloca esse tipo de visão numa empresa, tipo assim, vamos pegar nomes, assim, tipo, um Bradesco da vida, que foi citado aqui. Como que tem como mudar essa consciência para uma empresa que tem um capital aberto? Assim, eu queria muito o teu ponto de vista enquanto gestor de uma instituição financeira hoje.
Agora eu vou beber aqui na fonte do capitalismo consciente. Existem 3 formas, existem outras, né? Mas eu vou falar do que o capitalismo consciente defende. Existem 3 formas de uma empresa mudar. Começa tudo por C. Ou por consciência, ou por conveniência, ou por constrangimento. 3 formas de mudar. Um banco, uma empresa do setor privado super setada por curto prazo, que toma essas decisões, como é que ela vai mudar? Ou por uma dessas 3 formas. O ideal é por consciência. E por consciência embarca a tua fala, Marcos. Pô, eu preciso ser melhor do que eu sou. Eu posso ser melhor do que eu sou. Por que isso não acontece? Porque esse modelo tradicional de negócio do curto prazo, vamos combinar que está dando certo. Deu certo. Sim. Deu certo. Por que não vai mais dar certo? Que daí vem o constrangimento, que eu vou deixar por final. Mas tem um motivo do constrangimento. Eu posso fazer por conveniência. Por exemplo, como é que eu posso mudar um negócio por conveniência? Eu tô vendo aqui que se eu mudar um pouquinho o meu produto aqui, der uma carinha melhor, que tá um pouco ligado ao greenwashing, sabe? Eu vou dar uma pintura melhor aqui no meu negócio e vou embalar diferente e eu vou ganhar mais mercado ali na frente. Conveniência, é conveniente. Ainda não é por consciência, que é o melhor modelo sempre. Que a gente pode explorar um pouco melhor. Agora, quando é que vem pelo constrangimento? Que é aí que eu acho que vai ser mais rápido de acontecer. Que já está acontecendo. Existe, e tá cheio de cara bom que já está escrevendo sobre isso, falando sobre isso, tá? Existe um novo ser humano chegando no mercado consumidor e no mercado de trabalho. Que não vai mais aceitar empresas que não respeitam pessoas, que não respeitam o planeta, que não falam em diversidade, que não fazem inclusão, que poluem o ambiente, que tem denúncias de trabalho escravo, que tem explodido muito casos de assédio sexual por aí. Essa semana explodiu do Banrisul, no diretor do Banrisul. As melhores mentes, e não é só porque elas são mais inteligentes, é porque as melhores mentes têm a ver com existe um novo ser humano chegando aí. E tu tá enxergando a longo prazo? Esse que é o mais legal. Quem perceber isso e capturar isso agora e criar um modelo de negócio que vai capturar essas mentes, vai ter as melhores mentes trabalhando e os melhores bolsos consumindo o seu produto. Então vai ser por constrangimento. Por isso que tem alguns movimentos acontecendo já interessantes por aí, que tu percebe alguns movimentos mudando. Eu vou citar só porque tu citou, tá? Já viram que o Bradesco mudou a chamada deles? Eles dizem o seguinte: o que é melhor pra você? Olha só. Nós queremos saber o que é melhor pra você. Eu fico super feliz com isso. Porque eu acredito muito que a gente tem que criar um ambiente todo de negócio. Mas eu tenho uma provocação aqui. Solon, tu acha que é genuíno? Não sei. Porque eu tenho empresas assim, e eu não quero falar mal de empresa, eu sempre faço a análise eu sou um grande curioso em relação a absolutamente tudo. Então, quando eu falo da empresa A, B, C ou D, não necessariamente são as empresas que eu consumo, mas eu observo. Então, quando tu falou dos 6 bancos ali, são famílias que estão historicamente fazendo um trabalho no Brasil, mas assim, eu não acho que é nada genuíno. Isso é uma coisa que eu tenho essa percepção. Eu acho que é mais porque, cara, a gente tá perdendo o mercado porque alguém resolveu fazer de forma genuína. É o constrangimento. É por isso que eu falo, esse é o primeiro movimento. E tu acha que mas quando tu chega no constrangimento, tu acha que é genuíno, alguma coisa que vai ser mudada pro futuro? O constrangimento tem que levar à consciência. Porque a gente tem que apostar o seguinte também, e eu torço que isso aconteça, tá? Que a partir do constrangimento, novas consciências surgem na organização e dando espaço para novas cabeças dentro da organização. Mas tem que dar espaço, porque esse é o ponto. E aí entra uma coisa, quando a gente fala de ESG, Sim. que eu tenho um pouco de medo do ESG do jeito que ele surgiu no Brasil, porque de novo ele surgiu como moda, né? Sim. Eu preciso ter os selinhos. Eu sou mais velho que vocês, então eu vivi a época do ISO. ISO 9001. Sim. O ISO, que é super meritório na sua origem, né? Faz muito sentido, mas ele foi usado como assim, eu preciso ter o selo do ISO. Então eu contrato uma consultoria meia boca que me dá um selo ISO e eu preciso estar com o selo ISO. Para a nova geração, Great Place to Work. Exatamente, eu preciso ter o GPTW. A pioneira tem o GPTW, né? Mas o quanto disso é genuíno? Mas tem uma diferença. Vocês sabem, hoje tem uma expressão que as empresas são caixas de vidro, né? O mercado vai testar se esse posicionamento que inicia por constrangimento ele vai ser genuíno ou não. O mercado vai testar e vai dizer, cara, eles até tentaram, mas eu já vi que não é. Ou, cara, eles estão mudando. Não importa se foi por constrangimento, mas eles estão mudando. O mercado vai dizer. Esse novo ser humano que tá surgindo aí. Eu sempre uso de exemplo, eu tenho 2 meninas, 2 filhas, a Isabela de 13 e a Joana de 7, né? Foi a Isabela que ensinou lá em casa
Olhem só. Foi Isabela, quando eu tinha 6, 7 anos, que ela ia lá na escola dela, tinha o Ligadinhos na Natureza. Que agora a outra tá indo. Foi ela que ensinou a gente, por constrangimento, não que a gente não soubesse. Olha só, a gente sabe. Por exato. constrangimento, fazer separação do lixo. Uhum. Eu sabia. Eu tive que ser constrangido. A geração alfa é um negócio assim. Agora mudou a minha cabeça. É. Nós temos 2 lixos lá em casa. Aham. E vai o saquinho separado. Constrangimento. E foi a outra filha minha, a Joana, que me ensinou sobre inclusão. Porque constrangimento. Aliás, ali não foi tanto constrangimento, mas vamos lá. Ela tem o cabelo encaracolado, diferente da Mana, que tem o cabelo liso. E ela sempre se incomodou com isso. Porque a Mana vai lá, aquele cabelo, nossa, passa escova, aquela coisa linda, né? Sai liso, assim. E a Joana, cabelo, né? Como se diz, é muito ruim isso, né? Cabelo ruim, né? Nossa, crespo, aquela coisa. Quanto mais penteia, pior fica. Eu não sabia, eu tive que aprender a lidar com o cabelo crespo. Não adianta passar escova, pior fica, vai ficar pior. Vai parecer um Globetrotter daí, né? Então, assim, é diferente. É diferente. É diferente. Não tô falando se é mais bonito ou mais feio, é diferente. E diversidade é isso, né? Respeitar as diferenças, né? Bom, e daí surgiu um filme novo da Disney que é da Pequena Sereia. Eu sou da geração da Pequena Sereia, aquela primeira Pequena Sereia. Ruiva de cabelo liso. A nova Pequena Sereia, ela é escura, ela não chega a ser negra. Por isso que eu não falei negra. Não foi por constrangimento de usar a palavra negra. Ela não chega a ser negra, mas ela é mais escura e o cabelo é mais encaracolado. Porque ela é mais escura, né? E um dia a Joana chega assim pra mim. Pai, tu viu que tem um novo filme da Pequena Sereia? Pô, pai, não viu. Ah, olha aqui a foto dela. Ela mostrou pra mim. Tu lembra da Pequena Sereia anterior? Isso faz um ano e pouco, tá? Ela tem 7 agora. Ela tinha 6, então. Ah, eu lembro. Ah, tá aqui, ó, pai. Essa aqui, né? Essa aqui, sim. Ariel é o nome dela. Acho que é Ariel, né? Não sei o nome da menina. Daí, pai, pra ti, qual das duas é melhor? A de cabelo liso ou a de cabelo crespo? Pá, o pai nunca pensou nisso, Joana. Mas por que uma tem que ser melhor que a outra? Não, eu vou dizer, pai, pra mim qual é que é melhor. Eu disse, qual é? A nova. Por quê, Joana? Porque ela me representa. Ela só vai comprar produtos e trabalhar para uma empresa que represente no que ela acredita. As empresas que não perceberem isso vão ficar para trás. Sim. As que perceberem vão ficar no mercado. E as que perceberem primeiro vão explodir. Então, o constrangimento, se levar para a consciência, é o supra-sumo. E afeta o bolso, né? No final das... Sabe que eu... Resultado. Eu, de vez em quando... eu tento falar meio que o óbvio, assim. Ah, tu pode... Porque a gente é considerado meio que um grupo de pessoas que luta por coisas que para nós fazem muito sentido e a gente tenta lutar de forma muito genuína, assim. Mas esporadicamente a gente sempre tem alguém que diz, esses progressistas aí, que não sei... E aí eu tento mudar um pouco o discurso para dizer, cara, tu pode até não acreditar naquilo que a gente acredita que é o certo pro mundo. Mas se tu acredita na base fundamental de uma empresa, que é vender algo e distribuir resultado para os seus acionistas, tu deveria estar na mesma linguagem que a gente está. Porque num futuro não tão distante, isso vai fazer com que cada vez mais tu venda mais e distribua mais resultado para os acionistas da tua empresa, que é o porquê uma empresa existe. Então eu super concordo, e é muito engraçado, né? Tu tem que dizer isso para as pessoas que têm uma visão muito a curto prazo. E esse é o problema. Normalmente tu bate assim, é que dá certo, assim, eu não preciso falar certo. Dá certo. Deu claro, certo. Beleza. Só que daí quando falou da tua filha, eu me lembrei do que acontece com a minha. Eu tenho a Celina que tem 6 anos. E eu mostro isso em algumas palestras, Solon. Ela se filmou, na verdade, eu consegui só ver o momento disso acontecer, dela fazendo uma brincadeira. E a brincadeira dela, ela tá na frente do espelho, ela pega alguns produtos de maquiagem, ela começa a se maquiar e ela finge ser uma youtuber. Ela tem alguém que ela se inspira, que meio que deu esse gatilho nela dela começar a fazer isso. E eu olho assim, cara, os meus papos não são muito malucos, porque eu não preciso olhar a Celina como uma futura consumidora. Ela já é. Com 6 anos, ela é consumidora. Então, assim, se alguma empresa estiver entendendo como que ela vai se comportar no futuro, ela já começa a olhar ela hoje. E a Celina tem essa mesma questão, cara. Ela é uma criança. E eu parto do princípio que toda criança ela é muito pura. Criança não vê diferença. Criança, ela acredita que o mundo é o lugar mais legal do mundo. É óbvio, mas tipo, que o mundo é perfeito.
Mas assim, isso é muito legal, porque o que eu vejo hoje, por exemplo, em empresas como a Sicredi eu já estou considerando o mundo que a Celina vai querer habitar. E aí é um mundo onde eu tenho que ter mais diversidade. É um mundo onde... E ela não é uma futura consumidora. Ela já é consumidora. E aí meio que volta pro negócio da Paola, que é tu dar a mão pra Celina hoje, enquanto empresa, de forma inteligente. Cara, lá no futuro a Celina não vai ver outra instituição bancária a não ser... Uma instituição financeira a não ser Sicredi. Essa é a nossa crença. Por isso que tudo que a gente faz na cooperativa é pensando sempre no médio e longo prazo. Nós não tomamos decisões no curto prazo. Sempre foi assim? Claro que não. As organizações passam por fases. E todas elas são necessárias. Todas são necessárias. Eu ia mesmo perguntar, porque são 120 anos, né? É muito tempo. Então a cooperativa já passou por muitas coisas. Passou por guerras, por pandemia. Não é a primeira pandemia, já passou por outras pandemias dessa cooperativa. Passou por 5 moedas. Já vimos trocar moeda. Isso deve ser uma doideira, né? Eu fui caixa de banco quando trocou do Cruzeiro pro Real. Ah, coisa mais maluca do mundo. Era o Cruzeiro que tinha nota do Gaúcho. Sim, até a Rádio Gaúcha fez agora uma matéria, o Leandro Stout lá, ele tem a nota do Gaúcho lá, de 5 mil cruzeiros, né? Super diferentes, né? Quando a gente foi pra Ouro Preto, tem o Museu da Moeda. Tem o Museu da Moeda. E aí eles têm a exposição, né? E aí com todas as moedas ali, a questão de, tipo, como se ocasionou a mudança, né? E como era difícil de uma transição para outra, né? Sim. Aquilo parar de circular. E na época foi cortado 3 zeros, então os 5 mil virou 5, né? Porque cortava os 3 zeros atrás. Sim. Na mesma papel moeda, que se usava muito papel moeda, ela vinha impressa com um risco, assim. Esse é um assunto legal, cara. Como que tu vê o futuro do dinheiro boa. em relação a papel? Porque uma coisa que eu vejo da Sicredi existe essa necessidade constante de digitalização. E eu gosto muito dela. Acho que eu não consigo acreditar que no futuro o papel vai continuar existindo da forma como ele existe hoje. E eu vejo que existem alguns movimentos que para mim eles são surreais, assim, de tu entender a curva de adoção do Pix. É impressionante, No né? Brasil foi espetacular. É impressionante. Ele já existia em outros lugares, mas não foi o sucesso que foi aqui. Porque eu gosto muito, Solon, de exemplos locais, assim, até é por isso que eu me conecto tanto com a Sicredi. Tinha um salão de beleza que a minha esposa frequentava e ele não aceitava cartão de crédito de forma alguma. E eu já vi isso faz uns 4, 5 anos, talvez. E eu ficava meio frustrado, assim, porque toda vez que ela ia lá, tem que sacar, a gente tinha que parar pra sacar dinheiro. E eu tentava dizer, pô, mas por que tu não tenta conversar com ela? Hoje as taxas estão tão boas. Não adianta. Então, se eu fosse dar carona pra Fernanda, eu tinha que parar no banco pra Fernanda descer, sacar o dinheiro e ir pra lá. Tá, ok. Eu fiquei observando e um dia eu fui buscar a Fernanda e aí veio o Pix e ela naturalmente adotou o Pix. E aí tu vê, cara, que coisa interessante. Não era sobre tecnologia, era sobre taxa. Só que, a partir do momento que oferta e demanda, para mim, que meio que ainda são... o segredo de tudo tá em oferta e demanda. A partir do momento que tu consegue fazer a tecnologia ela ser mais democrática, ela ser mais acessível, tu dá a oportunidade da outra pessoa que tá vendendo algo digitalizar o seu próprio negócio. Então, como que tu vê esse futuro? Porque eu, cara, não consigo mais acreditar, Solon, que o futuro tá no papel. E eu tive um exemplo agora numa viagem internacional que eu fiz, porque como todo bom brasileiro, quando vai viajar, tradicional, vai lá e saca um dinheiro pra ter um dinheiro consigo, né? Medo? Cara, e tipo assim, eu quero ter um dinheiro comigo aqui. E eu virei até motivo de piada, assim, piada do dia a dia, assim, em restaurante que disse, pô, tu tá me pagando com dinheiro? Eu falei, cara, mas... E é meio que uma... Sim. É algo assim. Então, como é que tu vê isso? O futuro do dinheiro? É digital? Eu acho que ele tende a ser digital, sim, né? Claro que essa digitalização vai acontecer mais rápido em centros maiores e vai ser mais lenta em centros menores. Eu sempre uso de exemplo Pinhal Alto. Vocês conhecem Pinhal Alto? Que é um distrito de Nova Petrópolis. Ali na linha Imperial, é a direita, pega a esquerda e vai para Pinhal Alto, né? É um distrito. Tem uma agência lá, fazem uns 25 anos que o Sicredi tem agência lá. Tá, eu sei porque eu fiquei travado ali na entrada da Pinhal Alto. Isso. Daí entra lá pra dentro, uns 7 quilômetros lá pra dentro, é o Pinhal Alto. É bem comunidade do interior, né? Eu sempre sinto o exemplo porque é muito interessante porque a gente percebe, o Pinhal Alto é um bom laboratório para entender como
como as pessoas vão aderindo às tecnologias, né? E como o Sicredi faz um papel de inclusão digital, não para o Sicredi só. Inclui as pessoas digitalmente para o mundo. Imaginem lá em 2005, 2006, um pouco antes, 2003, 2004, o Sicredi era offline, não era online. Então, se alguém depositasse dinheiro, só ia aparecer o depósito no outro dia. Porque era gravado num disquete, esse disquete ia aqui pra base Nova Petrópolis, que daí ia alimentar os Que doideira, né? Dá pra entender E não é tanto tempo atrás, né? Não é. Isso é. Daí, aí vem a primeira ruptura que o Sicredi fez no Pinhal Alto, eu vou pegar exemplo do Pinhal Alto, foi quando o Sicredi instalou máquinas de sacar dinheiro. Isso foi uma coisa, assim, de outro planeta. Ensinar as pessoas que elas podiam sacar dinheiro numa máquina. Sim. E que aquela máquina era disponível no final de semana inteiro. Não precisa correr lá na sexta-feira sacar dinheiro, ele pode no sábado sacar dinheiro, né? Então, tem gente que acredita que se o Exterminador do Futuro realmente acontecer, pode começar pelas máquinas que sacam dinheiro. Era um papo que eu ouvia muito, assim. Que legal. A hora que a máquina ela levantar, que te dá dinheiro, aí nós teremos um problema. E essa foi a primeira ruptura que teve. Na sequência, a segunda ruptura foi quando surgiu o cartão de crédito. Só que a gente lançou o cartão de crédito, botou o cartão de crédito na mão das pessoas, elas não usavam. Por que elas não usavam? Porque não tinham de usar. Porque os comércios não tinham máquina de cartão de crédito. Daí não adiantava. Então a gente percebeu, não. Primeiro, não sei o que vem primeiro, né? Mas assim, sem cartão, sem máquina, não adianta, né? Então a gente fez todo um trabalho educacional do pequeno comerciante do Pinhal Alto. Imagina o tamanho dos comércios do Pinhal Alto, né? Trocarem o caderninho pela máquina. O que eles tinham que ver? Eles tinham que ver valor. E isso representa muito o Brasil, né? Eu gosto desses os rincões do porque Brasil. é o Brasil. A gente vai na média de São Paulo. O Brasil não é só São Paulo, né? E o que aconteceu? Qual era o valor que o comerciante percebia? Que era o seguinte, no cartãozinho, no caderninho, eu tenho vários riscos. Pega fogo, queima o caderninho, você foi meus controles tudo. Né? Eu tenho o risco do sinistro, né? De perder as informações. Qual é o outro risco? Eu não tenho nenhum documento formal de que tu me deve. Sim. Então, se tu vai embora, eu não te acho mais. Sim. Ficou devendo lá pendurado 300 pila no mercadinho aqui. Nunca mais te acho. E qual é a outra? A inadimplência. Porque no caderninho, tu vai lá, final de semana, fulano, me libera mais aí, eu preciso comprar. Chegou uma visita aí, você fazer um churrasco, sem dinheiro. Tu vai lá e pendura de novo, né? O cartão... e outra, não tem fluxo financeiro, né? Porque no caderninho tu não sabe quanto entrou, quanto saiu. Exato. A maquininha veio e resolveu todas essas dores de uma vez só. Claro que ela cobra por isso. Sim. Ele tem que mostrar pro cidadão lá que a taxa de inadimplência dele era muito maior do que ele paga. Que a taxa que ele tá pagando. Então valia a pena. Isso na época as taxas eram maiores. Aí, beleza, funcionou. Aí veio mais uma ruptura que o Sicredi ensinou as pessoas a usar, que é o tal do Pix. Mas esse foi muito natural. Por que ele foi muito natural? Qual é a percepção que a gente tem? É que as pessoas perceberam que o Pix não tem um intermediário. É eu e tu. Então, em vez de te dar dinheiro, eu te pago instantaneamente. Na máquina do cartão sempre tem um intermediário que quer ganhar dinheiro, que retém o dinheiro. E não tem a taxa, né? No primeiro momento. Exatamente. Porque o ganhar dinheiro é a taxa. No Pix é uma troca direta entre as pessoas. Por isso que o Pix veio. Então, a tendência é sim. Agora o Banco Central é virar digital, né? Agora o Banco Central lançou o Drex, né? Que é a moeda digital, né? Que vai começar primeiro nos grandes contratos. Então, assim, contratos imobiliários, um negócio imobiliário, o Drex vai facilitar, porque num contrato imobiliário, uma transação imobiliária, qual é que é sempre o problema? Eu te transfiro aqui os 600 mil do apartamento, mas tu não me transferiu ainda o documento? Eu não vou assinar o documento aqui, tu não me transferiu o dinheiro? Sim. O Drex vai fazer com que tudo isso, o cartório e o dinheiro... Estão juntos lá esperando, ok, todo mundo dá ok. Aí tu casa, porque a ideia é casar o conceito de blockchain, né? Isso, o blockchain vai fazer tudo isso, né? Então, é uma tendência, assim. Agora, a gente não pode esquecer que tem uma geração, e o teu primeiro podcast lá da RBS vai ser sobre isso, né? Cada vez mais as pessoas vivem mais, né? A gente fazia uma brincadeira perversa, que eu nem devia falar aqui, porque eu vou ser bombardeado aí nas redes sociais, mas eu vou dizer. A gente faz um corte só disso, tá? Daí, Solon, porque é bom. Nós fazíamos uma brincadeira antigamente, na conversa seguinte. Quando a gente queria ensinar as pessoas a usar o ATM, ir pra máquina sacar dinheiro, porque a gente não queria mais que elas fossem pra fila pra pagar conta, usar o ATM inclusive pra pagar conta, que tinha um trabalho enorme de educação pra fazer, tinha lá um contingente de associados que não ia de jeito nenhum. Quem?
Geralmente, tem pontos fora da curva, tanto para baixo como para cima. Mas, na média, era a pessoa mais idosa. Sim. Tanto que meu pai e minha mãe, os pais do diretor executivo, não usam até hoje tecnologia. Eles têm dificuldade até hoje. Então, eu também não consegui educar na minha casa. Isso para mim foi um aprendizado. Porque, peraí. Se lá em casa o pai e a mãe eu não consigo, por que eu tenho que obrigar os pais dos outros a usarem? Se eu não consigo fazer meus pais usar, eu não posso obrigar teu pai a usar a tecnologia. Então, a gente entendeu o seguinte, cara... E aí vem a brincadeira perversa. A gente disse o seguinte, gente, esses senhorzinhos que não querem usar, gente, eles estão mais perto de morrer do que ficar vivo. Sim. Então, para que a gente vai arrumar briga com eles? Deixa eles usar o canal que eles querem. Inclusive, isso inspirou a nossa proposta de valor, que é a solução certa, no momento certo, no canal que o associado desejar. Nossa proposta de valor é esta. Então, é no canal que ele escolher. A partir daí, a gente nunca mais obrigou associados a usarem canais digitais. A gente educa. A gente mudou de... Isso é muito importante. A gente mudou da conveniência para o secreto, que é muito mais barato, para a educação do associado. Né? Agora, voltando para o dinheiro físico, né, o dinheiro digital, a gente tem que entender que cada vez mais as pessoas vivem mais tempo, né? Então, o cidadão que hoje tem 60 anos e ele usa só dinheiro, ele terá mais dificuldade de aprender a usar o digital, certo? Sim. Então, o dinheiro vai perdurar ainda, porque essa pessoa hoje vai viver até os 90. Então, nós ainda teremos dinheiro físico por um bom tempo nos rincões do país, nos interiores do país, né? Onde não tem tanta violência, onde não tem assalto, Mas né? o Pix já tá lá, né? Mas já tá lá e tem substituído muito mesmo. Sabe, Solon, eu adoro fazer comparativo com meu sogro, cara. Meu sogro, ele é um cara muito engraçado, assim. E ele tem alguns costumes que ele não abre mão. Carregar uma nota de 100 no bolso para alguma coisa. E ontem eu tava fazendo assim, tava ajudando ele para fazer recuperação de senha de um celular para outro, que ele trocou de celular e tal. E ele não entendia nada, assim. Perguntava, tem senha do teu Apple ID? Não sabe. Puxou um papelzinho lá, não era a senha do Gmail. Aí eu tive que explicar por que o Apple ID dele tinha um @gmail.com, mas que não era o mesmo Gmail. ID do Gmail. Só que ele faz Pix. E ontem, quando eu falei isso, em algum momento eu falei essa frase, cara, mas tu faz Pix e tu não sabe a tua senha. Daí eu percebi que são coisas completamente diferentes. Talvez o Pix tenha entendido a forma como o Pix foi introduzido na sociedade. Ele foi introduzido pelo motivo certo. Não é só para resolver dor. Eu resolvo dor, mas eu tiro a tua taxa. Tu vai poder transferir dinheiro instantaneamente. Não tem intermediário mais. Não tem. Porque todo o resto, o que tu falou é interessante, todo o resto tem intermediário. E o intermediário, se tem um intermediário, mas o que ele vai estar ganhando? Isso. O Pix não. Mesmo que muita gente não saiba, a Receita Federal tem um controle muito maior sobre as transações. o dinheiro que era frio, ele se torna quente, o que eu acho importante. Mas assim que eu digo, cara, para quem tinha aquela consciência de é o dinheiro, eu deixo meu dinheiro no bolso porque eu não quero que ninguém saiba que eu tenho R$200 no bolso. Tá, ele foi pro Pix, ele nem percebeu que ele tá tornando aquele dinheiro rastreável, visível. Isso. Mas ele não se importa. Porque é mais importante o fato de que... E existe a segurança por detrás. Né? Conveniência. Daí conveniência, toda a conveniência que o Pix traz, né? E tem algum benefício pro governo como um todo, assim, essa diminuição de emissão em notas de papel? Existe algum dado relacionado a isso? Eu nunca vi dados, mas é fato que vai ter economia, né? Porque gerar papel moeda custa dinheiro, né? Sim. Porque tem que imprimir um papel especial, uma tinta especial. Tem uma casa da moeda, uma empresa só faz isso, né? Sem contar que toda vez que emite moeda, pressiona a inflação. Sim. Então, existem vários ganhos macroeconômicos, né? Para uma nação quando a moeda digital começa a circular mais. E outra coisa importante, quando se fala em ação financeira, o mercado fica muito mais líquido. Sim. O que quer dizer com o mercado líquido? Em tese, não todo, né? Mas em tese, o grande volume de dinheiro está todo na nuvem. E a gente consegue saber todo o dinheiro que se movimenta num país, numa cidade, numa região. Antigamente, ou nem tanto tempo atrás, muito dinheiro guardado em colchão, muito dinheiro escondido no cofre lá no mercado, que não era visível. E, inclusive, foi esse mercado tão líquido que estimulou mecanismos financeiros serem criados. Inclusive investimento em startup. Sim, cara, total. agora a gente tá vendo que tem um monte de dinheiro e antes não se enxergava esse dinheiro todo, né? Essa economia era invisível, né? Acho que esse modelo startup ensinou muita coisa. Hoje eu tava lendo uma matéria sobre os CVCs, eles terem já somado 10 bilhões de reais em investimento em startup brasileira. No mundo, acho que é 170 bi de dólar, é uma coisa assim. E é muito engraçado, né? Porque também tu analisa um país que...
se VC não é importante, até que daqui a pouco tu começa a sentir que, mas não é mais futuro, é presente, meu longo prazo é importante. Aí tu vê que pelo constrangimento, eu adorei, eu vou usar muito isso, viu? Pelo constrangimento, tu acaba tendo que mudar a forma de pensar em relação a muita coisa. Isso foi uma coisa que me pegou assim, cara. O constrangimento é forte também. Mas ele mexe com a gente. A gente não muda os hábitos nossos por constrangimento? Exatamente. Sim, Quer ver o pois é. constrangimento que a gente muda? Eu sei porque eu passo por isso. Eu comprei uma calça. Ela ficou justinha quando eu me servi. Daqui 3 meses eu vou lá usar ela, ela não serve mais. Eu me constranjo no espelho. Porque eu comprei uma calça que servia em mim, ela não serve mais em mim. Eu me estimulo. Por isso que as motivações têm que ser internas e não externas. A motivação tem que ser minha e não partir do outro. E constrangimento constrange a pessoa, né? Ou constrange uma organização. Por que o constrangimento tem tanto poder? Não deveria ser por consciência. Porque por consciência a escolha é por amor. Constrangimento é escolha por dor. Quando a escolha é por dor, não tem mais tempo. O prazo está contra mim. Quando a escolha é por consciência, por amor, eu tenho o prazo a favor. Eu tenho tempo de fazer as coisas. No tempo necessário para amadurecer as coisas, né? A gente usa a expressão, a gente usa lá na peneira de vez em quando uma expressão de que imagine a larva que vira borboleta. Ela tem um processo para virar borboleta, né? Depende muito da espécie, mas vamos lá, de 7 a 14 dias a larva, aquele bichinho lá, feinho lá, vira uma borboleta linda e maravilhosa. Dá para acelerar o processo. Eu preciso, curto prazo, eu preciso que essa larva vire uma borboleta em 3 dias. Dá para fazer? Não vai. Tá. O que vai acontecer com essa borboleta quando ela nascer? Vai estar feia. Ela vai estar menor do que ela podia, ela não vai estar tão colorida como ela podia. O que acontece quando acelera processos naturais, processos orgânicos? E aí vem uma coisa muito importante. As organizações, por isso que é organização, porque vem de organismo, organicidade. As organizações têm que olhar para o crescimento orgânico e menos para o crescimento exponencial. Sim. Exponencial é bom quando ele nasce do orgânico e não quando ele é forçado. Dá para explicar um pouco melhor isso, mas vamos lá. Vamos lá para o orgânico. Se eu acelero a borboleta que podia levar de 7 e fazer ela em 3 dias, ela vai ser mais feia. O que isso acontece? Que toda vez que eu acelero um processo que organicamente ele foi atropelado, eu perco potência. Eu nunca serei o que eu poderia ser. Eu sempre serei menos do que eu poderia ser. Eu só sou tudo o que eu posso quando eu respeito a organicidade. Quando eu respeito o meu desenvolvimento natural, seja da pessoa ou de uma organização, que vai amadurecendo e aprendendo com seus próprios erros. E ela vai se retroalimentando, e aquela larvinha vai virando uma borboleta. E quando vira borboleta, ela é tudo que ela podia ser. É pelo orgânico. Então, qual é que é o risco da gente acelerar processos? É que, sim, eu terei um resultado no curto prazo, mas nunca será aquilo que podia. Inclusive, o tempo de vida da borboleta reduz. Percebe o risco de acelerar as coisas? Que é o que acontece com muita startup também. Porque exatamente esse exemplo que tu está colocando se aplica no ecossistema de inovação. Tem muita startup que cresce muito rápido e quer pagar um preço para crescer. E bota dinheiro lá para dentro, o investidor que quer o quê? Resultado. E toda aquela ideia maravilhosa se perde porque o investidor começa a botar pitaco. É isso. Não é isso. Não, vamos fazer mais rápido esse processo, podia ser mais lento. Não, tudo é muito rápido. Quantos anos tem Gramado Summit? Tem 7 anos. De empresa, 6 edições. Se lá no início, na primeira edição, tu tivesse pego lá um investidor pesado e ele dissesse, não, vamos fazer isso aqui um Salt Summit. Talvez tivesse dado certo. Mas havia um risco de por não ter sido orgânico. Mas sabe que é uma das discussões que eu tenho em conselho muito, assim, eu ainda acho que eu tô muito longe de onde a gente pode chegar. Tu ainda não é uma borboleta. Ainda não sou uma borboleta e não tenho intenção. Eu sei que com esse pensamento eu sou muito melhor do que os meus concorrentes. E eu falo com muita tranquilidade. Eu ouvi recentemente aqui um exemplo que eu adorei. Só não vou citar a fonte, mas tava falando sobre um evento concorrente nosso. E a expressão foi, cara, nada contra o Beto Carreiro, mas eles são o Beto Carreiro, vocês são a Disney. E eu falei, cara, é verdade. É mesmo, assim, não é nem porque eu me comparo, mas é porque eu sei exatamente aonde a gente tá, aonde a gente quer chegar e o preço que a gente está disposto a pagar para ter essa visão a longo prazo. Então é óbvio que você melhora, até porque a forma como a gente pensa o nosso negócio é olhando para nós mesmos, não para o mercado. E então, assim, eu sou a Disney mesmo. E que bom que tu consegue entender que
a Disney começa a dar resultado depois de um certo período de tempo. Porque se ela fosse buscar esse resultado a curto prazo, ela não seria a Disney. É. E tu vê que hoje ainda é uma discussão... E eu acho muito legal, Solon, porque como as coisas mudam, né? Até pegando o exemplo da Disney. Hoje a Disney sofre financeiramente mesmo com o tamanho da Disney por ser uma empresa que está mais preocupada com o resultado para os seus acionistas do que sobre produto. Pois é. Eu, cara, sou a gente fez um podcast, o último podcast que a gente lançou foi sobre Mundo Geek. E aí, Mundo Geek, tu entra sobre o universo dos super-heróis e tal. E, cara, hoje ver a Disney estragando o universo Marvel é uma coisa de chorar, assim. E aí a Disney vai lá mas eu não consigo resultados financeiros. Aí tu percebe, cara, porque no final das contas tu tá mais preocupado com o resultado financeiro do que pegar um produto, um super-herói, uma jornada e fazer a melhor experiência possível para quem consome do outro lado. Então, ao invés de tu lançar 30... Ou live action, tá? Vamos pegar live action. Ao invés de lançar Pequena Sereia, Aladdin, sei lá, Rei Leão, porque tu tá mais preocupado com quantidade e o resultado financeiro que isso gera, pega uma e faz bem pra caramba, assim, que independente de escolha de personagem, se vai ser atriz A, B, C ou D, tu olha e diz, nossa, que filme bom. Então, é engraçado, né? Porque uma hora, e eu acho que é uma miopia que o sucesso te traz. Conforme tu cresce, tu acaba esquecendo também do porquê tu chegou no topo e quem te levantou lá. Esse teu insight é importante, porque o Jim Collins escreveu isso num livro chamado Feitas para Durar ou Feitas para Vencer? Não lembro o nome agora. Porque até tem o nome dele em inglês lá. Que foi um clássico na década de 90, final dos anos 90. Junto com a estratégia do Oceano Azul, o cara que se dizia que trabalhava numa empresa, que queria entender negócio, tinha que ler o Jim Collins e tinha que ler a estratégia do Oceano Azul. Eram os dois. Com ideias poderosas que têm sentido até hoje. Tá aí, tanto que eu vou citar agora o Jim Collins. Ele diz o seguinte, que a hora mais perigosa de uma organização é quando ela atinge o ápice do sucesso. Porque isso cega. Porque a gente acha que é imbatível, né? E daí ele cita no livro exemplos clássicos da história da Kodak, a história da Nokia, essas histórias clássicas, né? De que não, mas ninguém vai conseguir nos derrubar desse lugar, né? Então, o sucesso... eu aprendi essa semana uma frase que eu achei super legal sobre tudo isso. O sucesso nos coloca nos holofotes. E o holofote... Tenta ligar aquela luz bem no meu rosto agora. O que vai acontecer comigo? Ele me cega. O que a gente não tem que buscar holofote, a gente tem que buscar luz. Que legal. Quanto mais sucesso a tua organização tem, busque mais luz. Mais luz. Ou seja, eu não olho para o holofote, eu olho para a luz. Onde é que ele ilumina? Lá. E quando ele ilumina, ele mostra caminhos. Então não é para o holofote, é para a luz que a gente tem que olhar. Então não é sobre ter holofotes em mim. E aí vem um conceito super poderoso de ecocentrismo e egocentrismo. O egocentrismo, essas empresas ficam egocentristas, ou seja, o mundo está aos meus pés e é o holofote em cima de mim que me cega e eu não enxergo mais nada, né? Eu só consigo enxergar eu. O ecocentrismo é a luz, né? É quando a minha organização, e tu falou isso lá no início, e por isso que a gente tem propósitos parecidos, é quando a minha organização pode momentaneamente, nem sempre, mas momentaneamente está no centro de um ecossistema. A Gramado Summit cria um ecossistema. Quantos fornecedores, quanta gente envolvida nisso tudo. Mas eu não estou ali por conta do holofote, eu estou ali para botar luz no ecossistema. E eu gero luz para o ecossistema. Isso muda tudo, mas isso tudo só acontece se eu me permito pensar no longo prazo. No curto prazo, eu vou estar sempre olhando para o holofote. Acontece. Nada disso. E até, sabe que, primeiro, isso foi um dos melhores insights que a gente ouviu aqui no podcast. Nossa, muito bom. Mas o exemplo Disney, para mim, é tudo que a gente tá conversando, assim, esse último episódio foi muito legal que a gente gravou, até depois eu te mando o link pra tu olhar com família, porque fala sobre videogame. Tu pega um filme, por exemplo, Vingadores Ultimato, que foi a última saga de uma fase específica da Marvel, foi uma coisa gigante, assim, eles não precisaram investir R$1 em verba de marketing de tão grande que era. E pra quem é fã, a gente olhou aquilo, que coisa linda, assim. E tinham algumas cenas muito fortes. Desde do filme anterior tinha, por exemplo, falar sobre empoderamento feminino. Tinha as primeiras personagens aparecendo juntas, mas era bem colocado. A história por detrás era genuína e aquilo tava explícito o que aquilo queria dizer. Aí deu muito dinheiro. A Disney entra numa nova fase, apressa a produção, não houve fã.
O último filme lançado da Marvel é um filme sobre empoderamento feminino, que são as Marvels. Tá As no Marvels, cinema agora. uhum. Que tem uma mensagem por detrás. Só que é considerado um dos grandes flops, uma das piores bilheterias da Disney de Nossa. todos os tempos, tendo uma mensagem importante. Porque o produto não é bom e não foi pensado em quem paga pra assistir. E aí, se tu não pensa no produto a longo prazo, cara, ninguém vai ficar do teu lado. E isso até pra, eu acho que exemplos bons, assim, da própria cooperativa, que eu fico impressionado, assim, quando eu vejo o Brasil de verdade, tá? Que não é o Marcos, o Solon, a Rê, a Yas. Pessoas entrando na Sicredi Pioneira, aqui em Gramado, e tendo o mesmo atendimento que eu tenho com as mesmas pessoas que eu tenho, cara, eu fico impressionado. Isso é inclusão. Eu fico impressionado. Porque eu pensei, sabe que assim, esses dias eu fiquei observando ali, eu parei no Sampé Café, que eu acho muito legal tu ter um café, um ponto de encontro, e meio que tu sacar muito que legal. uma cooperativa para isso é legal, cara. Isso é o melhor exemplo que eu dou hoje do porquê um banco digital ele não vai tirar o local da Sicredi no mundo, porque a Sicredi no mundo faz com que tu queira tomar um cafezinho ainda na agência e tirou a porta giratória de entrada, que era um ponto de constrangimento com as pessoas. Exatamente. E isso pra mim, assim, cara, como que o banco digital, Nubank, Inter vai fazer isso? Eu não sei, mas ele tem um concorrente de peso quando tu pega um senhor de 70 anos, uma senhorinha de 70 anos, ela não tem o constrangimento de entrar na porta e ela vai pra tomar um café bom com a gerente dela. Isso pra mim é muito legal. Sem necessariamente ter que falar de negócio. Sim, Toda exatamente. vez que eu entro no aplicativo do Nubank, eu entrei lá para fazer um negócio. Exatamente. E isso é muito legal. E eu não tô falando de conta black. Porque o ponto que eu queria chegar aqui, Solon, é tu entender quem faz parte da tua instituição financeira. Foi uma coisa que a gente conversou com o Benical uma vez, que é que nem tu pegar quem movimenta uma academia. Não é só quem é maromba, a maior parte das pessoas que faz academia, que faz com que uma academia consiga girar financeiramente, são pessoas extremamente normais que inclusive pagam mensalidade e não vão E e nem aparecem na academia. São pessoas normais. E o que eu percebo na instituição financeira Sicredi é que ela entende quem faz a Sicredi funcionar, que são todas as pessoas. Então, independente de tu ter a conta Black, Mastercard Black ou tu ter o cartão de entrada da Sicredi, o atendimento é o mesmo. E eu garanto por A mais B, cara, a pessoa que me atende é a mesma pessoa que atende qualquer outra pessoa que entra ali. Do mesmo nível, né? Isso tem a ver com princípios. A gente fala muito sobre lá na Pioneira, sobre os 3 chefes. Quem são os 3 chefes da Pioneira? A gente faz uma brincadeira, porque nós somos 3 diretores, então, não. Os 3 chefes da cooperativa são o propósito, a cultura e a estratégia. Esse tipo de comportamento que tu vê lá acontecer não tem a ver com propósito, não tem a ver com uma estratégia. Porque estratégias vão e vêm, estratégias mudam, estratégias são copiadas. Perfeito. Estratégias não estabelecem diferencial. Onde está o diferencial das organizações? Quanto mais eu entro no âmago da organização. Primeira, cultura e depois lá no propósito. Isto que a gente faz tem a ver com propósito. Por quê? Porque um dos princípios do cooperativismo se chama o segundo princípio. São 7 princípios. O segundo se chama gestão democrática. E ele diz lá, quando a gente lê melhor ele, dizendo que numa cooperativa, cada um vale um. Ou seja, todos valem a mesma coisa. Todos têm que ter os mesmos direitos. Por isso que por muito tempo a gente resistiu como modelo de negócio a ter um espaço mais sofisticado como a gente tem aqui em Gramado, que ele é lindo, né? É maravilhoso. Porque a gente não queria causar constrangimento para outra camada da sociedade que pode ter, eu não vou, não tem nem roupa para ir lá no Sicredi, não pode causar esse constrangimento, né? Por isso que também a gente resistiu por um bom tempo a ter diferenciações no cartão, o cartão Black, o cartão... Porque a gente tinha um pouco de receio quanto a isso. Então, por isso que a gente nunca deu ênfase a essas coisas. A gente faz isso de forma orgânica, incluindo as pessoas, né? Então, esse movimento que vocês veem acontecer, ele tem a ver com princípio. Não é uma estratégia. Não vem na cabeça do Solon, do quem foi diretor antes de mim. Isso vem lá das origens. Porque vamos lembrar, quando a cooperativa foi criada há 120 anos atrás, em Linha Imperial, Nova Petrópolis, o padre fez uma coisa que na época era impensável. Tanto que eu sempre digo para todo mundo, quando me pergunta, a Pioneira está com um movimento legal de inovação. O maior ato de inovação da história da cooperativa, que é insuperável. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Olha, só se nós botar uma agência em Marte. Pode bater isso, talvez. E mesmo talvez. Ter criado a cooperativa. A cooperativa é uma startup que virou um unicórnio. É isso. Porque ela nasceu num ambiente, olha só, super hostil, sem recurso, sem legislação,
Olha só, é uma startup. Mas para resolver dores. E a Pioneira tem esse nome porque foi a primeira de Porque é a todas as pioneira. Sicreds. E olha só o que ele fez. Sim, é pioneira por causa disso, tá? E olha só o que ele fez nesse ambiente todo, na época. Hoje, quando eu falar aqui, as pessoas vão me ouvir. Talvez os mais velhos vão saber disso tudo. Mas na época, colocar na mesma mesa católicos e protestantes, Era guerra. eles não se soqueavam, mas assim, cara, eles não se falavam. Casamentos eram proibidos, não eram bem vistos, na verdade. Se morresse um protestante numa vila católica, não podia enterrar naquele cemitério. Tinha que arrumar um outro cemitério para enterrar. Esse nível, né? Era a coisa. E ele teve a luz, não o holofote, a luz de perceber que se ele quisesse que aquele movimento fosse um movimento de toda a comunidade, porque ele era um padre, então, padre católico, e não só dos católicos, ele precisava criar uma forma de trazer todo mundo para o mesmo jogo. E na época ele fez um movimento, não há registro histórico para isso, aqui vai uma dedução, por leitura, por entender o contexto que havia, ele deve ter feito um movimento nos bastidores para fazer com que o primeiro presidente da cooperativa, ele foi o padre que organizou, católico, mas o primeiro presidente da cooperativa foi um protestante. E assim ele botou católicos e protestantes juntos. Por isso nosso propósito hoje começa com a palavra juntos. Juntos construímos comunidades melhores. E olha a narrativa poderosa que se constrói após isto. Isso é um case de marketing. É sensacional. É a narrativa mais poderosa da história da Pioneira em 120 anos. Olhem só a narrativa. E aí, na época, católicos e protestantes, italianos e alemães. Claro que ali na região eram muito mais alemães do que italianos. Mas ele atendia a colônia italiana de Santa Luís do Piauí, Caxias, do outro lado do Rio Caí, desce o Rio Caí, sobe de novo. Na época se chamava Faria Lemos, hoje tem a Igreja Católica até hoje lá. 28 de dezembro de 1902, ato de fundação da cooperativa, se assina a ata, beleza, lindo e maravilhoso, beleza. Mas agora tem que ir para a junta comercial em Porto Alegre, não tinha nem legislação. Por aquelas coisas que a gente não consegue entender, 2 meses depois volta o registro. Foi muito rápido, se tu considerar que vai a cavalo. É verdade. Claro. E volta de cavalo. Na época, 2 meses para vir o registro de um negócio chamado cooperativa que... Cara, como é que a gente enquadra esse negócio aqui na junta O comercial? modelo é alemão, né? A cooperativa O em modelo cooperativo de crédito, esse modelo que a gente adota vem da Alemanha, do sul da Alemanha, que nasceu no mesmo momento que os alemães vieram para cá, porque lá passava fome, né? Então nasce para resolver dores. Fome na Alemanha, no sul da Alemanha. Os que não ficaram lá vieram para cá. Né? Então, esses mesmos alemães são os que estão aqui. Ou seja, havia um ambiente fértil para isso acontecer. Não foi por acaso. O universo conspirou a favor para que isso acontecesse, né? E aí, olha só a narrativa, então. Aí vem a junta comercial, agora precisamos começar a cooperativa. Para se começar uma cooperativa, qualquer instituição financeira, primeiro tem que ter o primeiro ato, é um depósito. Tem que ter dinheiro, né? Uma instituição financeira. Tá em algum lugar. Aí, não tinha o Pix ainda. Não. Era dinheiro vivo. O primeiro depósito da história da cooperativa foi feito pela comunidade católica de Faria Lemos. Ou seja, católicos italianos. Agora vem o mais interessante disso tudo. E o primeiro empréstimo volumoso, vultoso, porque teve pequenininhos ali na região, mas o primeiro empréstimo que realmente teve registro, inclusive em ata da Assembleia da Cooperativa, em ata da cooperativa, foi para construir a igreja dos protestantes alemães lá em Petrópolis. Olha só. A narrativa é: dinheiro de católicos italianos financiou a igreja dos protestantes alemães. Pois. Isso pra mim, eu me arrepio, cara. Porque legal. isso é a essência de uma cooperativa, né? Juntos, sem olhar se é... Ou seja, era uma aula de diversidade e inclusão, Com né? certeza. Claro. Há 120 anos, né? Que legal, Solon. Cara, eu fiquei impressionado, assim, com alguns pontos aqui. Eu acho que agora que a gente tá se encaminhando pro fim, eu queria só entender quais são os planos da Sicredi Pioneira no futuro, assim. Porque eu vejo que cada vez mais a Sicredi acho que faz jus àquilo que ela defende, que é juntos somos comunidades... Juntos construímos comunidades melhores. Construímos comunidades melhores. E para isso vem muita inovação e tecnologia, né? Eu vejo que existe um esforço muito grande da Sicredi como um todo hoje de tornar esse tipo de ambiente, esse tipo de verdade que ela possa acontecer no ambiente digital também. Então eu queria saber um pouquinho o que tu imagina do futuro da Sicredi.
Sabe que aí nós temos um dilema sobre isso, né? A gente construiu agora o novo ciclo estratégico. Aliás, a gente nem chama de ciclo estratégico. A Pioneira, por muitos anos, desde 2006, tem um histórico de construir ciclos estratégicos. Mapa estratégico, BSC, aquela coisa toda, né? E a gente entendeu que aquele modelo não fazia mais sentido, porque, olhem só, o último ciclo estratégico que está encerrando agora é 2021, 2023. 3 anos de ciclo estratégico. Então, lá em 2020, construímos, na época, chamamos a consultoria Synetics, custou na época para Pioneira $1 milhão e pouco, isso era muito dinheiro para Pioneira em 2020, né? E nos ajudou a construir um ciclo estratégico legal, ficou tudo muito bonito. Acontece que chegou em 2023 e os três principais projetos inovadores da Pioneira não estavam. Olha só. Por quê? Porque esse é um modelo falido de pensar os 3 próximos anos para frente. E estabelecer na pedra que a gente vai fazer isso. Porque as coisas mudam muito rápido. Eu vou dizer as 3 coisas. A gente não tinha pensado lá no ciclo estratégico ter uma agência digital, que a gente tem, a Pioneira On. Sim. Nós temos hoje... Eu sempre brinco, a gente não é o Nubank, mas tem um modelo melhor que o Nubank, que é a Pioneira On, né? Que é a nossa agência digital. Não estava previsto. Não estava previsto as plataformas de crédito que a gente tem hoje, que a gente tem mais de 1.000 parceiros. Vai hoje financiar um carro vai numa revenda comprar um carro. O Sicredi tá lá. Tá lá o Sicredi. Inclusive associa na Ato o quem não é associado, para poder financiar o carro. Não estava nas... E o terceiro, esse modelo de agência que estão vendo, os espaços, não estavam previstos. Isso foi... Ou seja, nada que tu planejou 3 anos antes... Pouquíssima coisa a gente fez. E as coisas mais poderosas que a Alcura já fez nos últimos 3 anos não estavam previstas. Exatamente. Então a gente rompeu com o modelo. E a gente partiu para o Foresights. Muito inspirado, aqui eu devo dizer, dar o mérito, muito inspirado porque a gente viu a Randon fazer, a Randon Corp, que virou a Randon Corp. Que eles fazem é espetacular. E muito disso vem do Foresights. O que é Foresights? Olha só, vou fazer uma analogia do holofote e da luz. Ciclos estratégicos estanques de início e fim são holofotes, porque eu olho para dentro. O velho e bom que funcionou a matriz SWOT. O que é o ponto, oportunidades, ameaças, aquela coisa. Foresights é luz, eu olho para fora. E a gente adotou o Foresights. E aí, no Foresights, a gente fez um trabalho que eu vou dizer aqui, que eu me orgulho muito, sensacional, de envolver todos os stakeholders da cooperativa. Nós ouvimos mais de 1.000 pessoas, de todos os stakeholders que você pode imaginar, fornecedores, associados, comunidade de um modo geral, prefeituras, todo mundo, a gente ouviu todo mundo, porque a gente, e eu vou começar a responder o que vocês pensam para o futuro, porque a gente queria que a nossa estratégia não fosse só da Pioneira, que a nossa estratégia fosse luz para o ecossistema. No modelo anterior, a estratégia é só nossa, a gente não fala pra ninguém, inclusive meio secreto. Não pode entrar na sala que tem um mapa estratégico, tinha uma coisa assim, sabe? Não, hoje quanto mais gente souber da estratégia Pioneira, melhor, porque a gente quer compartilhar a estratégia, né? E a gente criou um Foresights, e aí a gente dividiu lá, foram 4.200 linhas de insights, resumidas em 125 a gente classificou dores, cisnes negros locais, cisnes negros mundiais, por isso que eu fui ler o livro do cisne negro, e tudo mais lá, e oportunidades, e classificamos. Sabe qual é a maior dor que apareceu, e foi recorrente, e apareceu muito acima maior dor não, o maior medo que as pessoas demonstraram? Sabe qual é que foi o maior medo? Isso para mim foi muito emblemático. Aliás, para a cooperativa, isso nos pegou muito. Medo de a gente ir demais pro digital e esquecer o humano. Olha só. Que legal. Isso apareceu 1.000... Não foi o Sicredi que falou isso. Foram stakeholders, 1.000 pessoas. Esse medo gritou frente aos outros medos. E isso nos disse, cara, nós estamos no caminho certo. Por mais que o mundo vire digital, e ele vai, não tem escapatória, não tem contra as leis, né? Não tem como ir contra a lei da natureza. Isso é quase que uma lei natural já, o digital, né? Não tem como contra isso. Agora, sempre haverá necessidade de contatos humanos. As pessoas vão carecer cada vez mais, inclusive, disso, né? Então, qual é que é o nosso dilema? Como é que a gente vai se comportar? E o Foresights é esse exercício, né? Quem será a pioneira na fila do pão no futuro? Digital. Quando a gente olha para o futuro, como a Pioneira estará no futuro? Isso é um Foresights, né? Como o Gramado Summit estará no futuro? Isso é um exercício de Foresights. Eu te perguntei isso porque, na verdade, a gente tem um negócio que fala sobre o futuro, que é a Gramado Summit, que fala sobre a digitalização das coisas, mas o que a gente faz é extremamente analógico. Mas com certeza, uma feira é analógica. Traz pessoas do Brasil inteiro para estarem presencialmente trocando ideia, porque tem uma parada que é aí onde eu queria chegar, e eu acho que tu respondeu muito bem, que nada substitui o ser humano, né? Nada. E isso para mim é uma coisa que, se o canal mudou, e o canal se tornou mais tecnológico,
Mas ainda assim a importância de tu ter um ser humano do outro lado no lugar de uma máquina, Perfeito. ela tem um alto valor de mercado. E aí vem uma coisa que a gente fala internamente para os colaboradores. Toda vez que um colaborador novo chega na cooperativa aí, são vários que chegam na cooperativa, a gente sempre tem um momento de integração, e uma das coisas que eu falo na integração é o seguinte, que eu pergunto lá para as pessoas: vocês gostam de problemas? Não, ninguém gosta de problemas. Eu, se fosse vocês, começaria a gostar de problemas, né? Porque problemas, primeiro que problemas são oportunidades, né? Uhum. As oportunidades surgem de problemas, ou as dores, né? Então, problemas, dores, né? Então, comecem a gostar de problemas. Até porque, nesse mundo digital que a gente está caminhando, para terminar de responder a tua pergunta, inteligência artificial, tudo que está acontecendo e tudo mais, muitas das coisas que a gente faz ainda no nosso trabalho vão ser feitas por uma máquina. Uhum. Vão, Exatamente. né? Qual é o valor que o ser humano vai ter no futuro? Só um. Só um. Resolver problemas de outros humanos. O nosso único espaço e chance no futuro, como profissional, é ser humano. É isso. O digital vai fazer o resto tudo. E não tem plano nenhum. Deixa ele fazer. Vai dar escala, vamos ganhar mais dinheiro, vamos ter mais tempo livre. Aí surge o conceito do ócio criativo. Isso é muito legal. Nós vamos ter mais tempo para ser gente. É. Agora, a única oportunidade que eu tenho de continuar trabalhando é se eu continuar sendo um ser humano. Se eu confundir as coisas e achar que tudo eu tenho que responder por aqui, tudo tem que fazer por aqui, não vou mais em nada presencial, eu perco o valor e o robô vai fazer. Tudo aquilo que o algoritmo fizer vai fazer melhor do que eu. Sim. Agora, perfeito. ser humano o algoritmo não vai fazer. É isso. Espero, né? Não, mas eu acho que não. Eu acho que tem... eu acho que vocês ainda dão uma aula em muita gente de como levar o atendimento para um novo nível, assim, tratar de uma forma séria atendimento, porque realmente, eu não te falo isso só porque a Sicredi é parceira da Gramado Summit, mas porque a gente é cliente da Sicredi Pioneira acima de tudo, e a gente sabe que o atendimento lá é realmente diferenciado. E Rê e eu somos grandes defensores da marca Sicredi Pioneira. Promotores de forma genuína, porque realmente eu acho que no final das contas é sobre pessoas, e quem sempre esteve lá por nós, pelo menos em instituição financeira, foi a Sicredi Pioneira. Eu falo isso com muita tranquilidade. É muito legal quando a gente faz atendimento tipo no WhatsApp, tu vê que é o nome de uma pessoa que tá falando contigo e não de uma de um bot do WhatsApp, né? Sim. E é uma coisa muito pequena, mas que causa muita diferença. E tem teste que funciona, tá? Eu fiz um teste uma vez num podcast, só que a gente tá falando sobre Gramado Summit, e eu falei, cara, eu não uso bot em chat. E tem um monte de atendimento em chat. Aí o cara, duvido que seja verdade. Eu falei, faça teste aí, chama alguém, talvez seja um horário que todo mundo esteja dormindo, mas vai ficar o registro, e no outro dia de manhã a pessoa vai te atender. Até porque eu não acredito que tenha muitas dúvidas para tirar sobre compra de um ingresso às 2h30 da manhã. Mas ok. E acho que era, 9h30 da noite, e o cara fez ao vivo. O cara chamou, deu tipo 5 minutos, tava lá a pessoa dizendo, posso te ajudar? Acho que foi tu, Yas, que fez o atendimento. Então assim, eu falei, cara, esse pra mim é um diferencial, tá? Tu teve que esperar um pouco mais, mas assim, como é um evento que tu ainda tem, 7 meses pra ele acontecer, tu espera e tu não vai deixar de querer. Eu não trabalho com impulso na venda da Gramado. E como fez diferença quando uma pessoa te respondeu, né, cara? E na Sicredi eu fiz um teste, que é tu entra no aplicativo da Sicredi, no número de WhatsApp da Sicredi, aí tu seleciona ali, tu tem mais ou menos uma triagem ali, digital. né? É o Theo ali, né? E aí a pessoa me atendeu e eu falei assim, cara, eu não quero, tipo assim, mas de uma forma gentil, tá? Claro. Eu não quero falar contigo, eu quero falar com a pessoa tal. E aí, cara, deu 1 minuto e meio, a Eli, que cuida de uma área da minha conta, ela me liga, oi Marcos, você queria falar comigo? Eu falei, cara, aí pra mim o melhor desenho entre digital e ser humano. Omnichannel, né? Omnichannel. O humano faz Exatamente. parte. Ele não pode ser apartado do Exato. Omnichannel, né? Por isso que eu te falei que no final das contas a tecnologia pra mim é sobre canal. Isso. Mas assim, do outro lado, tu tem que ter um ser humano que só mudou a forma dele interagir com esses novos canais. Fiquei muito feliz, cara. Achei um papo muito bom. Solon, vou deixar o microfone aberto pra ti se quiser dar um recadinho final. As palavras são tuas, depois a gente faz o nosso encerramento do lado de cá. Bom, não vou falar de Sicredi, né? Porque eu não tô aqui pra vender Sicredi, né? Até porque eu não sou mais bom em venda, né? Mas assim, eu acho que só deixar o recado de que é possível sim, gente, a gente mudar a forma de fazer negócios, né? É possível alinhar lucro e propósito, respeitando pessoas e planeta, e ainda dá para ganhar mais dinheiro fazendo assim,
se acreditar que essas coisas acontecem no médio e longo prazo de forma orgânica, respeitando o tempo que a larva precisa para levar a borboleta, né? Então, isso é possível de ser feito. A gente não acredita muito nisso, o pensamento médio não acredita nisso, porque primeiro porque o outro modelo, ele deu resultado, mas não dará mais resultado no futuro. E aí vem uma coisa que a gente precisa pensar, né? Os modelos educacionais ainda estão formatados para ensinar o curto prazo, né? Vai fazer uma faculdade, vai fazer um MBA, a gente só aprende sobre o curto prazo. E não aprende sobre respeitar a organicidade, né, das coisas, né? Existe uma lei natural para tudo. E a lei natural se chama organicidade. Respeitar os movimentos como eles têm que acontecer, né? O resultado acaba sendo superior. Mas precisa de tempo para isso. Perfeito. Ótimo. Caraca. Muito Tu sabe bom. que eu só queria fazer, eu acho que a melhor forma de fechar, pelo menos do meu lado aqui, te cortando rapidamente, é tipo, dá para fazer diferente, tá? Porque tem uma coisa que enquanto o Elon Musk não colonizar Marte, a gente vive num planeta onde tudo é escasso e a gente está enfrentando uma série de problemas que estão mostrando tudo aquilo que parecia algo que não aconteceria e era apocalíptico, meio que está acontecendo agora. E todos os movimentos que foram feitos tanto positivos quanto negativos, eles foram feitos por pessoas. Então, se tu tá nos assistindo aí, tu tem uma empresa, faz uma série de questionamentos sobre as práticas que tu tem com pessoas e gestão dos nossos recursos mais naturais, assim, porque eu acho que isso é um papo importante. Eu não acho que é nenhum papo para futuro, é um papo para agora. E que legal sentar na frente de uma pessoa que está liderando uma empresa que está realmente preocupada com isso, uma cooperativa. Exato. Muito obrigado, Solon, pela tua participação. Acho que fechamos, né, o ano com Fechamos chave de bem. ouro. E só falando aqui, né, que se vocês quiserem encontrar o Solon presencialmente, na Gramado Summit ele estará, né? Ele estará na Sicredi, obviamente, né, durante todo esse tempo. Mas se quiser bater um papo, né, a Sicredi vai estar conosco em 2024. O Solon sempre está junto com a gente também. Então é um ótimo momento para conhecer, falar um pouco mais também, né? Aprender com uma pessoa que tem tanto para ensinar sobre diversas coisas. Posso dar um spoiler? Pode. É o último episódio do ano, né? É o último. E a gente ainda tem uns dias para esse episódio pro ar. Tem. A gente vai estrear o ano de 2024 com o governador Eduardo Leite no podcast da Gramado Summit e para nós é muito importante porque eu acho que a gente cumpre o nosso papel, que é ser uma plataforma entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. Então ter o governador do estado aqui conversando com a gente, abrindo o episódio, vai ser muito legal e tá dado meu spoiler. Exato. Então acompanhe nas redes sociais. Que não foi nem spoiler, não meio foi, que contei. Foi, já contou. Acompanhe então nas redes sociais que a gente vai divulgar a data então do primeiro podcast da Gramado Summit em 2024. Se precisar falar com a gente, é só seguir @Gramado Summit nas redes sociais. O nosso site também está aqui embaixo. As redes do Solon também vão estar aqui para vocês acompanharem o trabalho dele. Então, nos vemos em 2024. Valeu! Tchau! I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro do que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com a Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre.
Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores. Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.